Olá, meu nome é Daniel Ferreira, eu sou aluno do IFCE Campus Maracanaú, do curso Ciência da Computação. Estou aqui para apresentar um trabalho sobre compiladores e o tema é a construção de um analisador léxico e sintático junto com uma geração de árvores hierárquicas, né? Geração de AST. Aqui está o sumário do trabalho, eu vou apresentar junto com o código e em paralelo, né? Vou passando pelo trabalho escrito, PDF, e indo para o código posteriormente. Começando aqui pela introdução, o objetivo desse relatório basicamente é apresentar o desenvolvimento desse analisador léxico, o sintático e esse gerador de árvore abstrata, né? Sintática abstrata. Claro, né? Para um conjunto simplificado da linguagem C. Essa implementação corresponde, né, às primeiras fases do compilador real e vai demonstrar a aplicação na prática dos conceitos da disciplina de compiladores. O projeto foi construído manualmente utilizando essas regular expressions para o Lexer e um recursive descendente parser, né, para o analisador sintático. Abordagens comumente utilizadas aí pelos desenvolvedores. As estruturas de controle suportadas vão incluir o if, while, for, return, além das declarações e atribuições. As saídas desse compilador vão incluir as mensagens de erro e arquivo JSON para as árvores geradas, né? As que foram corretamente compiladas. Bom, a metodologia desse trabalho é dividida em três componentes: o Lexer, né? O parser e o gerador da árvore AST. O analisador léxico ele vai ter como função transformar o texto do código-fonte em uma lista de tokens. Ele utiliza essas expressões regulares para identificar as palavras-chave, operadores, né, os delimitadores, números. E dentre esses aspectos importantes do léxico está esse cálculo correto da linha e coluna para gerar as mensagens do erro precisa, né? Ele também vai ignorar a questão dos comentários, né? O barra barra e o comentário em bloco. Aqui está um exemplo de trechos do Lexer. Eu vou mostrar aqui no código como é que ele está sendo criado. Está aqui a classe Lexer, temos a classe Lexer erro também, justamente para fazer essa construção dos erros. Aqui está a especificação dos tokens, as keywords, o próprio método de tokenização, no caso, que é o whitespace, os comentários, e aqui para gerar o token, certo? Voltando aqui. Sobre o analisador sintático, ele foi implementado como eu já comentei, utilizando a recursividade descendente. Ele vai interpretar a sequência de tokens e garantir que ela siga a gramática definida, né? Ele foi implementado seguindo essas estruturas: a declaração de variáveis, funções de parâmetro, comandos condicionais if-else, os laços de repetição while for, atribuições como o igual simples, né? E as expressões aritméticas e lógicas. Aqui está um exemplo da regra de atribuição. Basicamente, esse aqui foi o que deu mais trabalho de fazer, até por conta da questão do igual, uma atribuição em sequência, né, de A igual a B igual a C. No código a gente vai dar uma olhada. Basicamente está aqui. Parser é uma classe bem grande, né? Acho que a modularização ficou mesmo responsável por separar os métodos, mas enfim, eu achei mais conciso deixar numa classe parser fechada. Aqui temos o método de init, de pick, next e o expect, os métodos padrões da classe. Aqui, de fato, é para identificar o programa. Aqui são as declarações de topo. Aqui são os parâmetros que são passados, a questão da identificação do bloco, do statement, no caso, né? If, while, for, return. Então, tipo, ele já tem os métodos definidos aqui, onde ele é só chamado.
A declaração sem inicialização, então ele já gera um erro também, expected identifier declaration. Aí vem a questão dos métodos, das funções separadas, né? O if, while, for. É importante eu deixar esses comentários assim, porque aí fica mais fácil até da gente identificar. E aqui aquele trecho lá do documento, onde as expressões agora de fato está funcionando essa associatividade, e se o próximo token for igual, né, ele vai passar como igual, trata como uma atribuição simples, aí somente variáveis ou chamadas podem ser atribuídas, permite val, cal, né? Aí essa parte do net consome o igual. Estou indo bem por cima aqui porque realmente é bastante coisa. Acho que, como eu vou deixar no link no repositório, vai dar para dar uma olhada bem melhor. Aqui ele fala do logical or, and, equality, relational, additive, class factor, e aqui finalizou a classe. E propriamente essa aqui é a classe da geração das árvores AST, onde tem a criação de cada node, né? Ele vai definir os retornos com esses atributos de tipo, value, de coluna, de linha. Tanto tá até aqui a parte dos exemplos, né? Voltando aqui, tá aqui a geração da ST. Cada construção sintática vai resultar nesse nó de ST em formato hierárquico. A ST é exportada como JSON para visualização estruturada, né? E de fato aqui vamos para os testes. O nosso modelo está definido com duas pastas de exemplos, onde está propriamente os arquivos .c que vão ser testados, e temos os outputs, onde vai ser criado ou o .json para as árvores geradas quando a validação foi concluída, ou para .erro, .txt para dizer quais são os erros identificados na hora da compilação. Então aqui, por exemplo, exemplos válidos, temos o valid1c, valid1.c. Aqui ele criou kind, program, depois ele vai para function. Vamos primeiro aqui deixar separado aqui. Ó, programa é function, os parâmetros, aí tem o block, né? O tipo int, name a. Depois temos a outra expressão de assignment, do A para o literal 3, e no final de tudo temos um retorno, né? Onde esse retorno vai ter um literal. De fato, ele separou hierarquicamente cada trecho token passado, né, pelo léxico. Então, voltando aqui, o resultado dele vai ser como OK. Aqui o resumo da ST, aquele arquivo. Aí temos aqui um valid2 função de soma. Da mesma forma, no programa, ele vai pegar uma function, os parâmetros, onde ele tem um int x e um int y, abre chaves, temos a declaração de tipo int com nome z, outra expressão que vai ser uma assign, né? Uma atribuição da variável da variável z para atribuir uma soma de x e y, né? E no final temos um retorno aí da variável z. Isso vai dar um resultado ok para o que a gente está propondo. Aqui vai ser os exemplos ok, todos que estão válidos vão ser ok. E aqui são os exemplos inválidos, por exemplo. Apresentam erros sintáticos detectados corretamente pelo analisador. Se a gente pegar aqui o erro 1, e a saída erro 1 também. Aqui ele vai dizer que pegou, ele estava esperando um atributo, ele detectou o erro,
que falta o ponto e vírgula, no caso, né? Nessa declaração aqui do int A. No erro 2 vai ter um else sem bloco, então todos esses vão ter uma especificação de erro para cada tipo, né? Bom, aqui vou testar. Aqui tem uma classe de run exemplos, onde eu pego tanto os exemplos quanto crio uma pasta outputs, e aí vou lendo cada arquivo.c, passando aqui o parser e depois o propriamente vou printar aqui na tela o que é erro, o que está ok. Aqui, os dos erros de fato geraram os erros aqui, as mensagens, e os que são válidos vai só gerar o ok. Perfeito. Bom, a discussão, a implementação do compilador simplificado permitiu observar na prática diversos desafios típicos das fases iniciais de construção de compilador. Essa etapa crucial para entender como as léxicas e sintáticas se complementam e como as decisões da gramática influenciam diretamente a robustez e a clareza desse parser, né? Os desafios encontrados durante esse desenvolvimento foi o cálculo correto de linha e coluna no lexer, o reconhecimento preciso de tokens complexos, a ambiguidade entre declaração e expressão, que foi aquela parada lá. Na verdade, é esse aqui, do tratamento da atribuição na expressão. E os sintáticos claros e consistentes, né? Então, a gente tinha que colocar o que realmente está quebrado lá. E a comparação entre os métodos utilizados, né? A construção manual desse parser descendente permitiu que a gente compare algumas vantagens e limitações. As vantagens é o controle total da gramática, as mensagens de erro mais claras e o diagnóstico dessas ambiguidades. Em questão das limitações e desafios, temos o maior esforço de implementação, né? Então foi realmente escrever e depurar cada regra individualmente, a dificuldade de suportar gramaticalmente coisas mais complexas, né? Recursos da linguagem C, como ponteiros, arrays, structs, operadores usuários múltiplos, e a maior suscetibilidade de erros sutis, como o detalhe correto de procedência ou a suscetibilidade que pode comprometer essa análise léxica, sintática, no caso. Bom, a reflexão geral é que a implementação reforçou essa compreensão, né, do passe, que depende dessa gramática bem definida, uma consistência no lexer e as regras claras de precedência e associatividade, e as dificuldades encontradas na distinção entre os comandos e expressões na implementação da atribuição. Bom, a conclusão é que o projeto demonstrou de forma prática essas etapas iniciais de um compilador, que é a análise léxica, sintática, essa geração de árvore sintática abstrata. Todos esses componentes foram implementados manualmente, o que evidencia a compreensão dos princípios fundamentais da disciplina, né? Aqui o que os testes realizados confirmam e o que o trabalho pode ser expandido, né, como uma melhoria. Esse relatório representa a implementação funcional e confiável das fases iniciais de um compilador. Eu vou concluir agora a minha apresentação, estou aqui no meio do meu trabalho e, de fato, vou entregar um pouco fora do prazo, porque eu estava fechando toda essa parte final aí do analisador, mas espero que tenha sido bem compreendido a apresentação. Vou finalizar aqui, estamos com 14 minutos, é um tempo ótimo para finalizar.